Saudações, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Prepara. Meu nome é Samuel, funcionário do Banco do Brasil há 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e especialista em investimentos pela Ambima. Turma, hoje eu vou trazer para vocês algumas questões das novas provas da certificação, porque é normal a gente explicar sobre como que elas vão ser, só que às vezes acaba surgindo aquela dúvida. Beleza, Samuel, antes se estudava de uma forma onde a gente tinha que decorar muitos conceitos, tinha que aplicar na prova muitas vezes uma decoreba, mas e agora com esse negócio de entendimento, com uma aplicação mais prática das certificações, como é que fica? E bom, nada melhor do que a gente resolver questões, inclusive fornecidas pela própria Ambima, que são públicas, e a gente vai resolver duas hoje só para não se estender muito no vídeo, mas para vocês já terem uma noção de como que esse negócio vai aparecer depois na tua prova. Vamos lá, vamos resolver uma primeira de contextos mais aqui operacionais do varejo. Olha só, Eduardo, aposentado, e aqui já vem com a resolução, tá, turma? Mas eu vou explicar ela de qualquer maneira. Eduardo, aposentado pelo INSS, está preocupado com a situação financeira, com a sua situação financeira. Recentemente, ele precisou consertar um vazamento em sua casa que alagou sua sala e estava elevando sua conta de água. Para cobrir os custos do reparo da conta de água, acabou acumulando dívidas em boletos atrasados que agora geram altos juros e multas, comprometendo grande parte de sua renda. Buscando uma solução, Eduardo procura seu gerente bancário para entender como reorganizar suas finanças sem comprometer sua qualidade de vida. Após analisar o caso, o gerente sugere que Eduardo recorra a um crédito consignado para quitar suas dívidas. Turma, essa questão basicamente ela quer o quê? Ela quer saber se nós, né, que somos profissionais desse mercado que vamos tirar a certificação, nós sabemos as diferenças entre os diversos tipos de crédito, que inclusive é um conteúdo programático da CPA, que agora é a primeira certificação e pré-requisito para nós tirarmos as demais. Então eles questionam basicamente, cara, vocês sabem sobre crédito consignado? Vocês sabem as diferenças sobre em relação a um cheque especial, a um cartão de crédito, a um crédito pessoal, por exemplo? E eles vão direto na ferida. Vamos lá. Diante da situação apresentada, a vantagem do crédito consignado para Eduardo seria a letra A: permitir substituir dívidas com juros elevados por um financiamento com taxas mais baixas e parcelas fixas descontadas diretamente da aposentadoria. Bom, a gente já vê que aqui é o nosso gabarito de cara na letra A. E por que isso, turma? O que vem a ser o crédito consignado? Cara, é aquele descontado direto em folha, assim como a gente tem crédito consignado de pensionistas do INSS, a gente tem outros convênios de crédito consignado como das Forças Armadas, que é o Exército, de tribunais do trabalho, da Justiça, do Executivo, enfim, o consignado ele pode ser um convênio entre a empresa e o banco, que justamente como o banco ele vai debitar direto da folha antes mesmo de cair na conta corrente lá do beneficiário, da pessoa que vai receber o seu salário, ele acaba fornecendo uma segurança muito maior para a instituição que concede o crédito. Logo, como o risco de inadimplência é muito menor ou praticamente inexistente, ele é inexistente nesse caso, o banco consegue cobrar um juros muito mais barato. E aí, automaticamente, a pessoa também que tem acesso àquele convênio, ela consegue ter um empréstimo, ela consegue resolver uma situação de imprevisto no curto prazo por uma taxa de juros muito mais baixa, beleza? Seguindo então, vamos ver as demais para ver o erro. Letra B, uma aprovação rápida e não exige análise da margem consignável. Opa, exige, né, turma? Quando vocês têm um consignado, a margem máxima é que vocês podem pegar até 30% do salário. Ou seja, se tu tem uma remuneração de 10 mil reais, a tua parcela pode ser até 3 mil. Permitindo que Eduardo comprometa a parcela que desejar da sua renda, de forma nenhuma. Se fosse assim, ia ter gente comprometendo 100% e sem salário. Acreditem ou não, isso aconteceria sim. Letra C, a gente vê inclusive nas financeiras, às vezes, que o pessoal lá do INSS, os velhinhos que recebem, às vezes recebem 50% do salário porque a financeira não respeita a margem consignável. Atenção. Letra C, oferecer prazos longos e prestações fixas, ajudando Eduardo a diluir o pagamento da dívida sem comprometer todo o seu orçamento. Bom, beleza, ele até está falando aqui sobre crédito, sobre a ajuda do Eduardo, mas ele não especificou que seria sobre consignado e a gente não pode cravar que necessariamente o prazo vai ser tão longo, fechou? Então aqui ele acaba ficando mais próximo, mas ele não justifica exatamente o nosso enunciado. Isso tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque é mais comum que agora, turma, como as questões da Ambima elas começam a ser mais interpretativas e mais práticas, algumas questões pode ser que elas tenham assertivas corretas, mas que não justifiquem o nosso enunciado nem mesmo a pergunta. Tomem cuidado com isso. E letra D, possuir flexibilidade para ajuste do valor das parcelas ao longo do contrato, permitindo que Eduardo reduza o valor pago mensalmente caso necessário.
Gente, olha só, a parcela do consignado ela é fixa, tá? Se vocês quiserem, no entanto, fazer uma quitação antecipada, até pode, mas não dá para fazer ajuste da parcela, tá? Isso não é uma verdade. Vocês não fazem uma redução ou aumento fazendo essa extensão. Isso não acontece. Você tem que fazer uma renovação e um novo contrato, beleza? Então aqui a gente já tem um gabarito na letra A. Vamos fazer mais uma, só para a gente chegar mais a um consenso e depois a gente parte para outros vídeos, né? Vamos lá. Lucas, um cliente com perfil de investimento conservador. Olha só, aqui a gente já está falando de perfis de investidores, perfil conservador, né? Aquele cara que quer investir no quê? É o cara que quer só assegurar segurança, né? Ele quer ter segurança e uma rentabilidade ok. Nada demais, tá? Nada demais. Ele não foca tanto em rentabilidade, ele quer segurança e comodidade. Está conversando com seu gerente sobre opções para investir um montante que recebeu de herança. Ele teme que esse dinheiro se desvalorize, comprometendo sua qualidade de vida no futuro, e pergunta se o banco não tem fundos de investimento com garantia de rentabilidade mínima para que possa alocar seus recursos com tranquilidade. Garantia de rentabilidade é uma palavra perigosa quando a gente fala de investimento, né, gente? O gerente responde que não há fundos que ofereçam esse tipo de garantia, mas que pode apresentar outras categorias de produtos financeiros que atendam melhor ao seu perfil. Beleza, né? A gente basicamente está falando das boas práticas aqui do mercado financeiro. Vamos lá. Uma justificativa para a resposta do gerente é que a regulamentação da CVM 175, que é a nova regulamentação dos fundos, né? Para quem ainda não sabe, essa é a nova regulamentação que mudou muitas regras dos fundos de investimento, inclusive as formas de categorias dos fundos agora em 2025, proíbe qualquer instituição de garantir rentabilidade mínima em fundos de investimento, independentemente do perfil do investidor. Isso aqui está perfeito, né? Porque a gente não tem como garantir rentabilidade, turma. O fundo, muitas vezes, ele tem uma rentabilidade, por mais que seja em renda fixa, que varia. Pode ser um pós-fixado, que vai ser atrelado ao CDI. Se ele for um pré-fixado, muitas vezes ele pode sofrer com marcação a mercado. Detalhes que a gente aborda, por exemplo, num curso mais extenso, mais extensivo, preparatório para certificação. Letra B. Alguns bancos podem garantir rentabilidade mínima em fundos. Aqui já acabou assertiva, né? Porque ninguém pode fazer isso. Ninguém pode garantir rentabilidade. Letra C, ele interpretou erroneamente a Resolução 175, que prevê restrição de rentabilidade garantida a todos os produtos financeiros. Opa, calma lá, a CVM 175 está falando de fundos e não de todos os produtos de investimento, tá? Cuidado, aqui ele abriu o leque da CVM 175. CVM 175 é fundos. D interpretou corretamente a Resolução 175, que prevê a proibição de garantia de rentabilidade mínima, se aplica especificamente a investidores não qualificados, como parece ser o caso de Lucas. Gente, seja investidor não qualificado, seja investidor profissional, a CVM 175 é universal ao mercado de investimentos, então não existe essa discriminação. Assim, eu acredito que vocês já começam a ter um pouco mais de noção do que serão as novas certificações da Anbima e vocês já começam a entender como que tem que estudar para chegar lá. E é claro, se vocês quiserem ajuda, a gente vai fazer um evento agora no dia 9, tá, turma? Vou deixar o link aí despretensiosamente. Se quiser participar, participa. Se não quiser, fica à vontade, vai acompanhar nossos vídeos gratuitos. Mas a gente vai fazer um evento para falar mais sobre as certificações agora no dia 9. Vou deixar o link para vocês se inscreverem aí embaixo também, tá bom? Ó, beijo enorme, abraço apertado. Se gostou do vídeo, curte aí. Eu, como um péssimo influenciador de YouTube, eu peço só no final, né? Tamo junto.